É o Histórias da Nossa Terra, estamos no ar e hoje eu tô no ar falando aqui da minha casa. Um pouquinho triste, né? Acho que todo mundo hoje acordou meio triste porque infelizmente o Silvio Santos foi embora, né? Foi embora, mas fica. É uma personalidade, né, que o Silvio Santos tem, né? O maior comunicador da televisão brasileira, né? Que eu sempre assistia, né, todos os programas dele aos domingos, né? Eu sempre reunia, né, toda a minha família ali, né? Como a gente sempre fala, né? Domingo é dia de Silvio Santos, né? E a gente sabe que domingo é dia de família, né? E o Silvio Santos sempre dizia isso, né? Então, como forma de fazer uma última homenagem, o podcast Histórias da Nossa Terra resolveu fazer uma reportagem, resolveu contar a história desse grande ícone da televisão brasileira, esse gênio da comunicação que serviu de inspiração não só para mim, mas acho que também para muitos que gostam também de fazer apresentação, que gostam de fazer jornalismo, e acho que também para muitas pessoas que gostavam dele. Então a gente vai exibir essa reportagem contando essa história de como ele foi de camelô a se tornar um grande apresentador. Espero que vocês gostem muito. Cenoura Bravanel tinha o nome artístico de Silvio Santos. Foi apresentador de televisão e empresário brasileiro, amplamente reconhecido como a maior referência na história das telecomunicações no Brasil. Foi uma figura central no entretenimento brasileiro por mais de 6 décadas. Sua carreira na televisão começou na década de 60 e desde então ele não só cativou o público como também expandiu seus negócios. Além de seu trabalho na televisão, ele teve envolvimento em diversas áreas, incluindo música, rádio e política. Cenoura Bravanel nasceu em 12 de dezembro de 1930 na Travessa Bem-TV, no bairro da Lapa, na região central da cidade do Rio de Janeiro. É filho primogênito de um casal de imigrantes vindo em 1924 para o Brasil. A mãe de Cenor é quem o chamava de Silvio, porque era mais fácil de decorar. O sobrenome artístico surgiu quando Silvio foi participar do programa de calouros comandado pelo apresentador Jorge Cury e o produtor Mário Ramos, tendo dito momentos antes de entrar no ar, abre aspas, que todos os santos me ajudem, fecha aspas. Em 1946, Silvio Santos, com 16 anos, teve a ideia de vender capas de plástico nas ruas do Rio de Janeiro. Ao observar um vendedor, ele descobriu o local onde se comprava o material para poder trabalhar com as vendas. A estratégia adotada foi dizer às pessoas que era sua última capa. A tática deu certo, e com isso Silvio teve sua primeira experiência como camelô. Além da capa de plástico, a caneta foi outro material de trabalho de Silvio nas ruas. Ele atuava com esperteza. Para fugir dos guardas de rua, trabalhava somente quando eles estavam em seu horário de almoço. A desenvoltura com a comunicação foi utilizada para chamar a atenção das pessoas nas ruas. Ele também utilizava moedas e baralhos como estratégia na intenção de conquistar os clientes. O diretor de fiscalização da Prefeitura do Rio de Janeiro chegou a abordar Silvio para impedir que ele continuasse a vender na rua, quando percebeu que ele estudava e tinha talento para se comunicar. Sugeriu que Silvio Santos participasse de um concurso para locutores na Rádio Guanabara, pois sua voz marcante começou a chamar a atenção e foi chamado para fazer um teste na Rádio Guanabara. Eram cerca de 300 candidatos e Silvio ficou em primeiro lugar na seleção. Essa foi a primeira vez que Silvio Santos realizou uma atividade artística e em um veículo de comunicação. Mas devido ao baixo salário na rádio, Silvio voltou atrás e decidiu voltar a trabalhar como camelô, porque faturava mais do que a rádio. O tempo de trabalho de Silvio Santos nas ruas era de 45 minutos, já que ele vendia apenas no horário de almoço dos guardas. Aos 18 anos, Silvio teve que interromper novamente o trabalho como camelô e se dedicou ao exército. Em 1948, Silvio Santos serviu o Exército Brasileiro na Escola de Paraquedistas no bairro de Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro.
Com as folgas do exército aos domingos, Silvio começou a trabalhar de forma voluntária no programa de Silveira Lima na Rádio Mauá. Em seguida, foi para a Rádio Tupi, assim que Silveira foi transferido para a emissora. Saiu do exército e não voltou para as ruas. Por trabalhar em Niterói, Silvio era usuário do serviço de barcas do Rio de Janeiro. Ao perceber que podia colocar um sistema de música para animar as viagens, apostou nesse novo tipo de serviço, conseguiu a aparelhagem e criou um serviço que trazia música e propagandas. O sucesso foi tanto que as barcas passaram a ter um bar e um bingo, onde o consumidor comprava um refrigerante e ganhava uma cartela para concorrer a prêmios como jarras e quadros. Quando a barca ficou em reparos, Silvio foi convidado a ir para São Paulo. Em 1958, Manoel de Nóbrega, pai do apresentador do programa Praça é Nossa, Carlos Alberto de Nóbrega, administrava junto com um alemão o Baú da Felicidade, que vendia brinquedos a prazo. O radialista contribuía com anúncios na Rádio Nacional, enquanto o sócio tocava a empresa. Entretanto, ele passou a ter dificuldades com a companhia, que não conseguia entregar os baús de brinquedos. Manoel de Nóbrega havia sido traído pelo sócio alemão que ficou com o dinheiro. Por isso, Silvio Santos assumiu a empresa atendendo a um pedido de Manoel. Ao conhecer a sede, Silvio descobriu que o Baú da Felicidade funcionava numa espécie de porão. Silvio pediu para que fosse embora e pediu para que Manoel de Nóbrega continuasse a fazer os anúncios na Rádio Nacional. Manoel de Nóbrega deixou a empresa sem jamais ter conhecido a sede. Ele mesmo não se considerava um homem de negócios, fazendo com que Silvio Santos assumisse o controle da companhia. Com isso, o Baú da Felicidade passou a ser base dos programas que Silvio viria a apresentar na televisão. A carreira de Silvio Santos na televisão se iniciou em 1961. O seu primeiro programa foi o Vamos Brincar de Forca, exibido pela TV Paulista, atual TV Globo São Paulo. Após a compra das primeiras horas da programação dominical, também pela TV Paulista, o comunicador deu início ao seu famoso programa Silvio Santos. Em 1965, Silvio estreou um programa nas noites de quartas-feiras pela TV Tupi, atual TV Globo. O programa contou com quadros de sucesso como Sua Majestade o Ibope e Cidade contra Cidade. No ano seguinte, o programa Silvio Santos chegou a ganhar audiência contra a atração Jovem Guarda, apresentada por Roberto Carlos na Record. Os altos índices de audiência se tornaram mais frequentes a partir de 1968. Nessa época, o programa de Silvio Santos contava com mais quadros de sucesso, como Os Galãs Cantam e Dançam, Cuidado com a Buzina e o quadro Boa Noite Cinderela focou na emoção do público ao fazer com que garotas de famílias pobres pudessem ter a oportunidade de viver um momento especial de princesa. Em 1976, Silvio encerrou o contrato com a Globo na intenção de ter uma própria emissora de televisão. Negociações para a compra de ações da Record foram feitas, mas não obtiveram sucesso. Roberto Marinho, proprietário da Globo, ligou pessoalmente para Silvio Santos e fez a proposta de que o apresentador continuasse mais 5 anos na emissora, mas Silvio Santos recusou a proposta. O programa Silvio Santos ficou no ar na TV Globo por 11 anos, de 1965 até 1976. Após vencer a concorrência pelo Canal 11, Silvio Santos deu início à história da emissora própria. Em 14 de maio de 76, entrou no ar o canal Estúdio Silvio Santos Cinema e Televisão. Nesse mesmo ano, o empresário comprou 50% das ações da Record. Na emissora, ele passou a exibir o programa Silvio Santos Diferente, que durou até o fim daquele ano. Silvio Santos consolidou um feito inédito no Brasil. Em março de 1981, o presidente João Figueiredo concedeu 4 canais a Silvio Santos, e assim oficialmente nasceu o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. A popularidade de Silvio Santos fez a emissora crescer em audiência e incomodar a líder Rede Globo, inclusive fazendo estratégias nada convencionais para garantir a liderança de público. Entre 1987 e 1988, a programação do SBT foi marcada pelas novas contratações que Silvio Santos fez quando era dono da emissora. Chegaram novos nomes como Hebe Camargo e Carlos Alberto de Nóbrega.
O departamento de jornalismo foi reforçado e houve a contratação do apresentador Jô Soares, vindo da Globo. Para anunciar a chegada do humorista, Silvio interrompeu a exibição do telejornal Noticentro para anunciar uma reviravolta na televisão brasileira, conforme suas palavras. Jô Soares passou a ser o principal salário da emissora e o maior da televisão brasileira, e o grande rosto para atrair os anunciantes. A estratégia de Silvio Santos deu certo e o SBT vencia mais a Globo em audiência. Em 1987, o programa de humor A Praça é Nossa estreou no SBT. Na ocasião, Silvio Santos participou ao lado de Carlos Alberto e relembrou a história que teve junto ao pai de Carlos, Manuel de Nóbrega. Em 1988, Silvio passou por um momento delicado na carreira. O apresentador passou 4 semanas de tratamento médico nos Estados Unidos por causa de um problema nas cordas vocais. Também foi examinado um tumor que tinha na pálpebra que era benigno. Silvio viajou para Boston, nos Estados Unidos, e acabou ficando fora do ar nesse período. Silvio percebeu que precisava de alguém que o sucedesse como apresentador. Por causa disso, trouxe Gugu Liberato de volta ao SBT, já que o apresentador era sucesso no programa Viva a Noite. A partir daquele ano, Silvio passou a dividir com Gugu Liberato a apresentação do programa Silvio Santos. O dia 21 de fevereiro foi marcado pelo retorno de Silvio Santos à tela em uma edição especial do Show de Calouros. O apresentador ficou 3 horas no ar ao vivo e respondeu perguntas do público e dos jurados, desmentindo boatos de que estaria com câncer ou com AIDS. Apesar de não ter ocupado nenhum cargo político, Silvio Santos recebeu convites para se candidatar em algumas eleições. Em 1988, foi convidado a se candidatar à Prefeitura de São Paulo. Em 1989, foi pré-candidato à presidência da República pelo Partido Municipalista Brasileiro. O partido não cumpriu exigências do Tribunal Superior Eleitoral e, por isso, a candidatura não foi válida. Em 1990, o empresário recebeu o convite para se candidatar ao governo do estado de São Paulo. Nesses períodos, houve diversas pesquisas de intenção de voto, nas quais o comunicador ficava à frente dos possíveis concorrentes. Em 1991, Silvio Santos deixa a política, volta para a televisão e estreou um de seus maiores sucessos, o Topa Tudo por Dinheiro. O programa consistia em brincadeiras com o auditório e as câmeras escondidas, onde os atores do programa gravam brincadeiras insólitas. A atração atingiu rapidamente a liderança na audiência, pois Silvio jogava notas de dinheiro dobradas como aviões ao público. Outro sucesso veio no mesmo ano, que foi o sorteio da Telecena. O título de capitalização foi um grande sucesso, gerando grandes filas nas agências dos Correios. O programa Silvio Santos recebeu em 1993 o título de programa mais duradouro do mundo pelo Guinness Book, o livro dos recordes. Na época, o programa completava 31 anos. Em 1998, Silvio Santos deu início ao Teleton. Atualmente, o SBT passou a reservar um dia de sua grade para arrecadar doações para a Associação de Assistência à Criança Deficiente, sendo inspirado em uma iniciativa do comediante Jerry Lewis. O programa recebe atrações musicais e tem a participação de vários artistas. Em 1999, Silvio Santos estreou o programa Show do Milhão, outro sucesso de audiência. O programa de perguntas e respostas era exibido na faixa da noite e chegou à liderança de público. Foi exibido até 2003 e depois retornou à grade de programação da emissora em 2009. Em 2001, Silvio Santos foi enredo da Escola de Samba Tradição no Carnaval do Rio de Janeiro. A agremiação tentava havia 5 anos que o apresentador aceitasse o convite para desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. O enredo ganhou o título de Hoje é domingo, é dia de alegria, vamos sorrir e cantar. O samba tradição para aquele carnaval tornou-se um sucesso, sendo tocado nos intervalos da programação do SBT. No dia do desfile, Silvio acabou sendo o grande personagem das passagens das escolas de samba. O apresentador foi ovacionado pelo público no desfile considerado o melhor daquele dia, um domingo de carnaval.
A tradição acabou ficando em 8º lugar, mas a escola levou os prêmios de melhor samba enredo e melhor personagem do carnaval pelo jornal O Dia. Além disso, a pesquisa Ibope Globo, feita no Sambódromo, deixou a escola em 3º lugar. Entretanto, ao perceber que sua imagem vende mais do que qualquer um dos apresentadores do SBT, Silvio decidiu continuar com seu próprio programa na emissora com 3 horas de atrações. Nos anos 2000, a nova fase de seu tradicional programa passou a abrigar quadros já conhecidos, inclusive o do famoso bordão "Quem quer dinheiro", imortalizado do programa Topa Tudo por Dinheiro. Em 2009, o programa Silvio Santos no SBT ficou renovado. Também ganhou as participações de Maísa Silva, então com 6 anos de idade na época, que ficou conhecida pelas respostas diretas às perguntas de Silvio. Silvio Santos comandou o programa por quase 60 anos. Hoje o programa é comandado pela filha Patrícia Bravanel, pois a pandemia de Covid-19 fez Silvio Santos ficar afastado das gravações de seu programa. Em dezembro de 2020, comemorou seu aniversário de 90 anos em casa, ao lado da família. Em julho de 2021, retomou as gravações do programa Silvio Santos, mas voltou a ficar longe dos estúdios após ser internado por Covid-19. Seu último programa foi gravado em setembro de 2022 e exibido no dia 26 de fevereiro de 2023. Desde então, Silvio preferiu ficar afastado da televisão, embora não tenha anunciado oficialmente sua aposentadoria. Em 2023, quando o programa completou 60 anos, Silvio não pôde estar presente na celebração no SBT por questões de saúde. Por isso, a família fez questão de reunir todos os parentes na casa de Silvio para assistir junto os 60 anos do programa, e que por 6 décadas, Silvio Santos levou a alegria do povo brasileiro aos domingos. Durante esses quase 60 anos na apresentação do programa, Silvio não só apresentava, ele revelava grandes celebridades que teriam muito sucesso pela frente, seja pelo SBT ou seja em outras emissoras. As revelações aconteciam no Troféu Imprensa, premiação mais importante que Silvio fazia todo final de ano. Mas não era só isso que ele tinha em mente, ele era a voz marcante que os brasileiros tinham na televisão. O maior gênio da comunicação da história da televisão brasileira ficará para sempre nas nossas memórias, porque outro Silvio Santos não vai ter. Ele para sempre vai ser o nosso Silvio, que alegrava os domingos de reunião em família. E deixa um legado não só para a televisão brasileira, deixa para todos que gostam de entretenimento nos domingos e também para quem gosta de apresentar programas de auditório, que todos os dias temos que levar esse legado de que todo domingo é hora de alegria e todos temos que sorrir e cantar. Obrigado, Silvio. Vá com Deus.